Boa tarde. Estamos juntos novamente nessa tarde para estudarmos sobre temas da Bíblia. E no meu caso eu estou tratando algumas parábolas de Jesus. O que é isso? Onde aconteceu, por quê? E dentre as partes importantes das parábolas, nós temos algumas expressões que Jesus colocava nas introduções de algumas parábolas, né? Os autores aqui utilizaram, que nós vamos ver uma delas hoje, no sentido de descobrir e entender melhor por que ele chamava tanta atenção naquele tema. Parábolas são narrativas breves, dotadas de conteúdos alegóricos, utilizados nas pregações de Jesus Cristo, com a finalidade de esclarecer as verdades espirituais que ele quer transmitir para nós, os seres humanos. Então, nós estamos tratando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta vai ser a nossa temática de hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A urgência e a importância de se ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Qual a importância e a urgência de obedecer às parábolas de Jesus? Muito bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma das expressões que contém nos inícios, nas introduções das parábolas. E o que será que Jesus quer dizer com essa expressão? Tem algum sentido em específico? O que ele quer chamar a atenção com essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque nós sabemos, todos os ouvidos não são feitos para ouvir o som, com exceção daqueles que têm dificuldades na sua, ou alguma má formação, mas quem tem um aparelho auditivo em perfeito estado de funcionamento, ele não deve ouvir o que se fala. O que Jesus quer dizer? O ouvir é uma dádiva, em especial quando se trata da palavra de Deus, a instrução divina. Todas as instruções que existem são importantes. A de Deus, principalmente, então tem um valor maior ainda. Deus sempre buscou manter um diálogo com o homem. Além do que, sempre deu orientações para que o homem guardasse os seus mandamentos, as suas instruções. Porque hoje nós já, um pouco mais conhecedores de Deus e da ação dele com relação ao bem e ao homem, nós entendemos que todas as instruções que Deus nos dá, por ele ser Deus, isso vai ser sempre voltado para o nosso bem. As instruções de Deus, todas elas, a essência e no fundo o que Deus quer é que nós sejamos felizes e colhamos o bem daquilo que nós praticamos. Então, todas as instruções de Deus são boas, Este é um dos princípios da palavra de Deus e da pessoa divina. Sobre ouvir, Salomão nos diz que é melhor chegar-se para ouvir do que ser precipitado no falar. Então veja que o ouvir é uma coisa boa. Isso enriquece a você mesmo, você pode aprender bastante, ouvindo outros que já têm experiência, que já passaram por algumas experiências de vida e pode nos contar, nos dar orientações sábias. Assim disse Salomão, melhor chegar para ouvir do que ser precipitado no falar. Também, Tiago já diz, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Significa que há vantagens em você ser bom ouvinte. O profeta Amós, em certa ocasião, diz: o Senhor Deus deu um alerta por meio do profeta Amós e disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as instruções e a palavra do Senhor. Provavelmente as pessoas estavam com o ouvido voltado para ouvir outras
outras coisas, outras pessoas, e não a Deus, né? Muito bem. Dentro do Evangelho tem algumas instruções no Evangelho que nos chamam a atenção. Por exemplo, essa daqui de João 8,47. Quem é de Deus ouve, olha, as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Veja a gravidade de não se ouvir, dar atenção àquilo que Deus quer nos dizer, não é? Jesus está aqui dando instrução a pessoas, e no meio dessas pessoas, a atenção que ele chama em relação ao comportamento das pessoas em estar, de certa forma, próximo dele, junto na multidão, mas tem uma característica na audição dessas pessoas: elas não querem, na verdade, esse compromisso. E ele vai dizer assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas todos estavam ouvindo ele. Todos ali estavam ouvindo Jesus. E por quê? Que diferença é essa? Qual é a peculiaridade nesse fato, então, de ele expressar: por isso vós não as ouvi as minhas palavras, porque vocês não são de Deus? Como é que é isso, né? O que Jesus quer dizer com sua expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Também no Evangelho de João, um texto bem conhecido, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a gente começa a observar que essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é simplesmente uma expressão da língua, não é uma expressão da literatura, mas Jesus está chamando a atenção para algo diferenciado, quando ele chama essa atenção de quem tem ouvidos para ouvir, não é? Até mesmo porque, se nós não estudarmos um pouquinho mais as intenções de Jesus e como funciona essa questão da vida espiritual, da comunhão com o Espírito de Deus, às vezes a gente passa despercebido naquilo que de fato é relevante. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra expressão: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Vós não credes, vocês não me ouvem, vocês não são de Deus, vocês não me ouvis, apesar de estar escutando, mas não estão me ouvindo. Sempre Jesus vai levar cada um dos seus ouvintes, e o texto bíblico também nos dias de hoje, né, para acolher essas palavras de Jesus. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, olha, outro verbo, ouvir, acolher. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Muito bem. O que então que Jesus quer dizer com esta expressão? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é? Se todo mundo tem um aparelho auditivo, estando em boas condições, vai ouvir. Então, pelos textos e por aquilo que Jesus veio fazer na terra, pela sua missão, na realidade, não basta apenas ouvir o som, entender as palavras, mas significa quem é que vai obedecer o conteúdo da vontade de Deus. A expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela quer dizer um pouquinho mais além de ouvir o som e entender as palavras na sua língua. Jesus está chamando a atenção para as pessoas que irão obedecer aquela instrução. Portanto, não basta ouvir Jesus, é necessário
obedecê-lo. Este, em alguns autores e na minha visão também, significa ter ouvidos para ouvir. Não só ouvir o som, mas compreender o significado das palavras e atender em obediência àquilo que Jesus Cristo está orientando. Portanto, tem a ver com um comprometimento pessoal, com a mudança de vida e a prática dos ensinamentos de Jesus. Nos dias de hoje, nós ouvimos muito, nós ouvimos demais, não é? Expressões da Bíblia, até mesmo textos bíblicos, né? Sejam eles a Bíblia em áudio e a televisão, os aparelhos, né? Carros sonoros. Então nós ouvimos muito, mas a expressão pergunta: quem é que está obedecendo? Então esses seriam os ouvidos que querem ouvir, não é? Que querem obedecer. Que Deus abençoe. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com alguma das parábolas de Jesus. Uma boa tarde.